Olha só, existe um livro que vai muito além de só recontar a história do Brasil. Para muita gente, ele basicamente ajudou a inventar a própria ideia do que é ser brasileiro. Hoje a gente vai fundo nessa obra, que é, bom, monumental e super polêmica, Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire, lá de 1933. Tá, vamos lá. Essa frase aí, ela é basicamente o coração, a bomba relógio do livro inteiro. O que o Freire estava propondo era uma forma completamente nova de enxergar nossa história. Tipo, esquece a ideia de uma simples conquista da Europa para cima de todo mundo. Pensa mais num complexo, num constante, sabe, um jogo de equilíbrio entre forças que estavam o tempo todo batendo de frente, mas também se misturando. E aqui está a grande virada que o Freire propõe. Ele diz o seguinte: a identidade do Brasil, essa coisa única nossa, ela não nasceu nos gabinetes, na capital, nas decisões oficiais. Não. Ela foi forjada lá no dia a dia, no mundo íntimo e, vão ser claros, brutal do engenho de açúcar. Ele tira o holofote dos palácios e aponta para dentro de casa, para a vida privada. É ali, segundo ele, que o Brasil de verdade começou a ser cozinhado. Bom, para a gente entender essa teoria do Freire, a gente precisa primeiro entender o que era o centro de tudo nesse universo, a tal da Casa Grande. E olha, é importante já tirar da cabeça a ideia de casa que a gente tem hoje, porque aquilo ali era, nossa, muito, mas muito mais do que isso. A Casa Grande, então, não era só a moradia do senhor de engenho. Pensa nela como um universo em si, um microcosmo de todo o projeto de colonização. Era o centro de tudo, da economia, da vida social, da política, tudo girava em torno dela. Era literalmente um Brasil em miniatura. Então, o ponto central é esse. O poder desse senhor de engenho era uma coisa quase absoluta. Dentro das terras dele, a palavra dele valia mais que a do governador, que a do vice-rei, que a do bispo. A coroa e a igreja estavam lá longe. Ali quem mandava era ele. A Casa Grande funcionava como uma nação dentro da nação. E essa lista aqui, nossa, ela dá a dimensão exata desse poder todo. Pensa só, a Casa Grande era uma fortaleza para se defender de ataques, mas era também a capela, onde a vida religiosa acontecia, era o banco, que financiava tudo na região, era a escola que educava, ou não, os filhos, era o harém do senhor, o hospital que cuidava dos doentes, a oficina, ou seja, a Casa Grande controlava literalmente cada pedacinho da vida e da morte de quem vivia ali. Beleza. Então, se esse era o palco, quem eram os personagens principais dessa história? O Freire vai dizer que existia uma dinâmica central, um jogo de forças opostas que, na visão dele, acabou definindo a sociedade que estava nascendo ali. E aqui a gente começa a ver esse choque de perto. De um lado, o colonizador português. Mas não aquele europeu todo certinho, rígido. O Freire descreve um português mais plástico, sabe? Mais adaptável, já meio misturado com séculos de influência dos mouros. E do outro lado, os povos escravizados, tanto africanos quanto indígenas. E eles não trouxeram só a força de trabalho, não. Apesar de toda a violência, de toda a brutalidade, eles trouxeram suas culturas, suas comidas, suas religiões e uma resiliência imensa. E o Freire enxergou esse padrão, essa queda de braço, em tudo quanto é canto da sociedade colonial. A mais forte de todos, claro, era a do senhor contra o escravo. Mas tinha também o jesuíta, que queria catequizar, batendo de frente com o dono da terra que só queria lucrar. Tinha a agricultura do litoral contra a criação de gado no sertão. O Brasil, para ele, era isso, um grande campo de batalha de opostos. Só que, e aqui vem o grande ponto do Freire, ele não enxergou só o conflito, a vitória de um lado sobre o outro. Ele viu uma negociação constante. E para ele, duas coisas foram fundamentais para amaciar esses conflitos. A primeira, a miscigenação, essa mistura de povos em larga escala. A segunda, o que ele chamou de um cristianismo lírico, que era um catolicismo mais de casa, sabe? Menos rígido, mais sentimental. Essas duas coisas, segundo ele, funcionaram como um óleo nas engrenagens, criando um equilíbrio que era único. Ok, e qual foi o resultado prático disso tudo? Dessa proximidade toda, desse jogo de equilíbrio? Como é que isso acabou forjando uma cultura nova, híbrida, que a gente hoje chama de identidade brasileira? Bom, o resultado mais visível, mais físico dessa relação, que era íntima, mas também extremamente violenta entre a Casa Grande e a Senzala, foi a miscigenação. E o Freire coloca isso bem no centro da formação do povo brasileiro. Para ele, a mistura não foi um acidente de percurso, foi o elemento que definiu tudo. E para ilustrar como funcionava essa hierarquia social e sexual,
o Freire cita um ditado popular da época que ele é bem direto e bem cruel. É importante a gente entender que isso aqui é apresentado no livro como uma evidência de como a sociedade se estruturava. O ditado mostra uma hierarquia muito clara. A mulher branca no papel oficial do casamento e a mulher mulata e a mulher negra vistas basicamente pela ótica da exploração sexual e do trabalho forçado. É uma síntese brutal da dinâmica de poder daquele tempo. Então, o processo que o Freire descreve é quase uma receita, um passo a passo. Primeiro, essa proximidade forçada, super intensa entre quem colonizava e quem era escravizado. Isso levou, inevitavelmente, a uma troca cultural constante. Na comida, na religião, no jeito de falar. Aí vem a miscigenação em massa, que cria uma população nova. E a soma de tudo isso, na visão dele, é o que dá origem a uma sociedade que, olha só, não era mais Portugal, não era mais África, não era mais indígena. Era uma outra coisa. O Brasil. Ok, acontece que essa visão do Freire, que foi super revolucionária lá nos anos 30, hoje em dia, hoje o legado dela é bem mais complicado. A obra é intensamente debatida e a interpretação dele está bem longe de ser aceita por todo mundo. E a grande pergunta que fica, a principal crítica que se faz à obra do Freire hoje, é essa. Todo esse equilíbrio de antagonismos, ele resultou numa democracia racial? Porque a teoria dele, essa ideia de uma harmonia entre opostos, foi usada com muita gente como base para o mito de que o Brasil seria um país sem preconceito racial. Mas será que a realidade foi essa mesmo? E olha que interessante. Uma das críticas mais duras vem de dentro de casa, por assim dizer. No prefácio de uma edição de 2003 do próprio livro, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso diz que a obra ajudou a promover o que ele chama de quase embuste do mito da democracia racial. A questão, para o FHC, é que ao focar tanto em suavizar os conflitos, a teoria do Freire acabou jogando para debaixo do tapete as desigualdades gigantescas e o racismo estrutural, que, claro, continuaram existindo. E as críticas não param por aí, não. Muita gente aponta que, ao dar tanto destaque para essa suavização, o Freire acaba passando um pano amenizando a violência que era brutal, que era sistemática na escravidão. Outros dizem que ele confunde muitos conceitos de raça e cultura, ou que deixa de lado a importância da luta de classes, do fator econômico. No fim, a crítica é que ele teria criado uma versão um pouco romantizada, quase mítica, da nossa história. Mas olha só, mesmo com todo esse debate, com todas essas críticas pesadas, uma coisa é inegável: o impacto desse livro. Ele mudou, para sempre, o jeito como o Brasil se vê. Então, ler Casagrande e Senzala hoje não é necessariamente concordar com tudo, mas é dialogar com a base, mesmo que uma base cheia de problemas, da nossa identidade nacional. E a gente termina com essa reflexão final, que também é do Fernando Henrique Cardoso. Ele levanta uma questão provocadora. Será que essa experiência do Brasil, essa mistura toda, não é justamente a nossa carta de entrada no mundo globalizado? Um mundo onde a diferença não precisa impedir que as pessoas se integrem, mas também não precisa desaparecer nessa integração? É uma pergunta interessante, porque talvez a ideia central do Freire, essa da fusão de culturas, mesmo com todos os problemas da análise dele, ganhe um novo sentido hoje. Quem sabe a experiência brasileira, com todas as suas dores e contradições, não tenha algo a ensinar sobre como conviver com as diferenças. Fica aí a reflexão.